Quando a gente fala em cidades, é fácil pensar em prédios altos, trânsito intenso, shoppings, ruas movimentadas e um monte de gente indo e vindo o tempo todo. Mas a cidade é muito mais do que isso. Ela é reflexo da nossa sociedade, da forma como produzimos, consumimos, nos organizamos. E por trás de cada avenida congestionada, de cada bairro verticalizado, existe um processo histórico profundo, chamado de urbanização. Dentro desse processo, um fenômeno ganha destaque: o crescimento das cidades e a metropolização. E entender isso é fundamental para quem quer compreender o mundo em que vive. Vamos voltar um pouco no tempo. No início da história da humanidade, a maioria das pessoas vivia no campo. Agricultura, pecuária, pesca, essas eram as bases da sobrevivência. As cidades, quando existiam, eram pequenas e geralmente voltadas para o comércio local ou para atividades políticas e religiosas. Foi só com o surgimento da Revolução Industrial, lá no século XVIII, que esse cenário começou a mudar drasticamente. As fábricas localizadas nas cidades passaram a atrair milhares de pessoas em busca de trabalho. Esse movimento marcou o início do crescimento urbano moderno. Nos países europeus e na América do Norte, esse crescimento foi relativamente gradual. As cidades foram crescendo aos poucos, acompanhando o desenvolvimento industrial e a melhoria das infraestruturas. Já nos países da América Latina, da África e parte da Ásia, o crescimento urbano foi muito mais acelerado e muitas vezes desordenado. E o Brasil é um exemplo claro disso. A urbanização no Brasil se intensificou de forma explosiva no século XX. Até a década de 1940, a maior parte da população brasileira vivia no campo. Mas, a partir dos anos 1950, com a industrialização e a mecanização da agricultura, houve um forte êxodo rural. Milhões de pessoas deixaram suas terras e migraram para as cidades, especialmente para as regiões sudeste e sul do país. São Paulo, por exemplo, se transformou rapidamente num dos maiores centros urbanos do mundo. E esse crescimento não parou mais. Só que quando uma cidade cresce demais, ela deixa de ser apenas uma cidade. Ela se transforma numa metrópole. E quando essa metrópole começa a influenciar outras cidades ao redor, que passam a se integrar a ela funcionalmente, temos um fenômeno chamado de metropolização. A metropolização é justamente isso: o processo em que uma cidade central cresce tanto que começa a englobar outras cidades menores ao redor, criando uma grande área urbana integrada. Esse processo é visível em diversas partes do Brasil. Pegue o exemplo da região metropolitana de São Paulo. Ela não é composta só pela capital paulista, mas também por cidades como Guarulhos, Osasco, São Bernardo do Campo, Santo André, Diadema, entre muitas outras. Juntas, essas cidades formam uma enorme mancha urbana, com milhões de pessoas que se deslocam diariamente entre elas para trabalhar, estudar, consumir e viver. Mas a metropolização também traz uma série de desafios. O primeiro é a mobilidade urbana. Com tantas pessoas se deslocando todos os dias entre cidades vizinhas, o trânsito se torna um problema grave. O transporte público muitas vezes não dá conta da demanda e o número de carros nas ruas aumenta constantemente, gerando congestionamentos, poluição e estresse. Outro desafio é a infraestrutura. À medida que a cidade cresce, é necessário ampliar redes de água, esgoto, energia, coleta de lixo, saúde e educação. Mas nem sempre esse crescimento é acompanhado pelo investimento necessário. E aí surgem as desigualdades urbanas. De um lado, bairros planejados com serviços de qualidade. De outro, periferias precárias, sem saneamento, com moradias improvisadas e ausência do poder público. A metropolização também impacta o meio ambiente. A ocupação de áreas naturais, como mananciais, matas ciliares e encostas, aumenta o risco de deslizamentos, enchentes e degradação ambiental. As cidades se tornam mais quentes, mais impermeáveis e os efeitos das mudanças climáticas se tornam ainda mais intensos. Além disso, o crescimento desordenado das metrópoles cria uma dependência muito grande da cidade central. Muitas vezes, as cidades vizinhas não têm autonomia econômica ou administrativa. Elas funcionam como cidades dormitório, onde as pessoas apenas dormem, mas trabalham, estudam e consomem em outro lugar. Isso gera desigualdade regional, concentração de renda e poder, e dificulta a construção de soluções coletivas. Mas não é só o Brasil que vive esse processo. Em todo o mundo, as metrópoles crescem e se espalham. Cidades como Tóquio, Nova York, Xangai, Cidade do México, Mumbai e Lagos enfrentam desafios muito parecidos: excesso de população, poluição, desigualdade, mobilidade precária, crise habitacional. São cidades que concentram riqueza, oportunidades, serviços, mas também concentram problemas sociais e ambientais. Nos últimos anos, um novo fenômeno tem ganhado força: a conurbação.
Isso acontece quando duas ou mais cidades crescem tanto que suas áreas urbanas se unem fisicamente, formando uma única mancha urbana. Um exemplo disso é a conurbação entre São Paulo e Campinas, ou entre Rio de Janeiro e Niterói. Esse fenômeno exige planejamento regional, já que os problemas de uma cidade afetam diretamente a outra. E aí entra a importância da governança metropolitana. É fundamental que as cidades da mesma região trabalhem juntas, que haja integração entre os sistemas de transporte, de saúde, de segurança, que as políticas públicas sejam pensadas de forma regional e não apenas municipal. Só assim será possível enfrentar os desafios da metropolização de forma eficiente. Uma solução que tem sido debatida é o fortalecimento das cidades médias. Em vez de concentrar tudo nas grandes metrópoles, é possível investir em cidades menores, criando polos regionais de desenvolvimento. Isso pode reduzir a pressão sobre as capitais, gerar empregos locais e melhorar a qualidade de vida da população. Mas para isso é necessário planejamento, investimento e visão de longo prazo. Também é importante pensar em modelos urbanos mais sustentáveis. Cidades compactas com uso misto do solo, onde as pessoas possam morar, trabalhar e se divertir no mesmo bairro. Cidades com transporte público eficiente, ciclovias, calçadas largas, áreas verdes. Cidades que respeitem o meio ambiente e priorizem o bem-estar das pessoas. A metropolização pode ser um problema, mas também pode ser uma oportunidade. E nesse cenário, o papel da população é fundamental. É preciso conhecer, entender e participar das decisões sobre a cidade. Exigir políticas públicas justas, cobrar transparência, apoiar projetos que promovam a inclusão e a sustentabilidade. A cidade não é um espaço neutro. Ela é feita por pessoas, para pessoas. E cada um de nós tem responsabilidade na construção desse espaço. Afinal, a cidade é o lugar onde a vida acontece, onde nascem os sonhos, onde se constroem as histórias. E ela precisa ser um lugar de acolhimento, de dignidade, de oportunidades para todos. A metropolização é um fenômeno complexo, cheio de desafios, mas também cheio de possibilidades. Cabe a nós decidir que tipo de cidade queremos construir. E se você chegou até aqui, é porque se importa com o futuro das cidades e com o seu próprio futuro também. Então, aproveita para fortalecer essa conversa. Curta este vídeo, compartilhe com quem também vive os desafios e as belezas da vida urbana e se inscreve aqui no canal. Porque pensar as cidades é pensar a vida. E quanto mais gente refletindo e agindo, mais chances a gente tem de transformar nossas metrópoles em lugares mais justos, humanos e sustentáveis. Te vejo no próximo vídeo.